Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso nos alcançou. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todo nome, aquele que governará todas as nações, aquele que desde já governa a minha vida, aquele que quer governar a vida de cada um de nós. E declaramos hoje a uma só voz que Ele é aquele que governa as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. E como é Ele que governa as nossas vidas, nós vamos agora fechar os nossos olhos e vamos então, mais uma vez, falar com o nosso Deus. Aleluia. Oh, bendito Deus. Nesta manhã nós estamos muito gratos a Ti. Gratos pela vida eterna em Cristo Jesus. Gratos porque o Espírito Santo nos dá assistência completa o tempo todo, em todos os momentos, Pai. Oh, Senhor Deus, muito obrigado, porque podemos celebrar a verdadeira vida, a vida que nasce no Teu trono e que é derramada sobre nós, Pai. Obrigado porque o controle de todas as coisas é Teu, Pai. Oh, Senhor amado, tudo é Teu, Pai. Nós somos Teus, este país é Teu, Pai. Todas as nações são Tuas, Pai. Tudo é Teu, Pai. Oh, Senhor, realiza coisa maravilhosa em nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, e nos conduz em triunfo, Pai. E obrigado, Pai. Obrigado por mais este ano, Senhor, de aniversário desta comunidade, Pai. Obrigado, Pai, por tantas coisas maravilhosas que puderam acontecer. E nesta manhã queremos interceder sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão com grandes dificuldades, Pai. Oh, Senhor, ali onde estão, Pai, esteja conduzindo em triunfo, Pai. Esteja sustentando, esteja trazendo cura, libertação, Pai. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, esteja realizando obra tremenda ali também, Pai. Oh, Senhor, assim nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Bom dia a todos, irmãos e irmãs, graça e paz. Firmes e constantes com o Senhor Jesus, firmes e constantes no Senhor Jesus. Ele em nós e nós nele. É assim que funciona. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Pode aplaudir e pode se assentar neste momento. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Queridos, nós vamos prosseguir com a confissão vitoriosa da palavra de Deus, amém? Quem tem sido abençoado por essa série temática, levanta sua mão aqui para mim saber. Glória a Deus. Então hoje nós estaremos encerrando essa série temática. Mas a confissão vitoriosa da palavra é permanente. Então nós vamos sempre continuar fazendo isso, não é verdade? Para que a palavra de Deus se torne espírito e vida para mim, para você, para todos nós aqui na unidade do Espírito Santo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então é assim que funciona. A palavra de Deus tem que ser espírito e vida.
Se ela não for espírito e vida, o que eu tenho? Apenas religião, apenas práticas devocionais. Mas religião e prática devocional não salva ninguém. Mas a verdadeira vida que Cristo Jesus nos dá, nos transformando, mudando o nosso caráter, o nosso ser, e fazendo com que cada palavra tenha sentido na vida prática. Aí sim, aí nós podemos dizer que a palavra de Deus faz diferença em nossas vidas. Amém, Jesus? Então nós vamos assim até o final. Então, quero dizer nesta manhã que Jesus em breve voltará. Glória a Deus. Nessa esperança na volta de Cristo, eu e você precisamos priorizar o reino de Deus. Porque quando eu priorizo o reino de Deus, todas as outras coisas vão para os seus lugares. Sabiam disso? O nosso problema é que nós não priorizamos o reino de Deus. Nós primeiro priorizamos todas as outras coisas. E aí no tempo que sobra, aí eu vou pensar nas coisas do reino de Deus. Está tudo errado isso daí. Está invertido isso daí. Primeiro eu busco o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Percebe? Então o que eu faço primeiro? Busco o reino de Deus. Busco ter intimidade com Deus. Busco o quê? As coisas que estão de cima. Confesso a palavra de Deus para que ela seja espírito e vida em mim, como disse no início. Então, nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar. Louvar e adorar ao Senhor, meditar na sua palavra em primeiro lugar. Consultar ao Senhor antes de tomar decisões. Tudo é colocando o Senhor em primeiro lugar. E aí, todas as outras coisas, trabalho, estudo, todas as coisas nos nossos lares, aqui eu não estou falando em ordem sequencial, tá? Tudo o mais vai ser acrescentado pelo Senhor. O Senhor vai cuidar de cada detalhe da minha vida. O problema é que a gente se preocupa primeiro em planejar as coisas. E aí depois a gente fala assim, Deus, me abençoa para eu fazer tudo aquilo que eu planejei. Me abençoa, Senhor. Não, não é assim. Primeiro eu falo com o Senhor, busco nele. Senhor, o que eu devo planejar? O que eu devo realizar? Quais opções eu devo estar fazendo na minha vida? E aí a partir desse momento, aí sim, eu vou planejando de acordo com a vontade de Deus que é revelada ao meu coração. Amém, Jesus? Entenderam qual é o nosso problema? O problema é que a gente inverte. Tá? Então eu estou preocupado o que eu vou fazer na segunda-feira pela manhã. Não, se preocupe a hora que você vai buscar a Deus antes de você começar o seu dia. Para que o Senhor direcione o seu dia. E aí sim, você vai então planejando as coisas. Então não importa o dia e o horário, mas importa que você faça. E que você coloque tudo na ordem certa. Então o Senhor, Ele abençoa grandemente quando de fato nós entendemos. Então, Mateus 6,33 diz então o quê? Aquilo que nós acabamos então de falar aqui. Pode pôr Mateus 6,33, só para ficar mais e mais fixado. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, aqui nesta versão mais contemporânea, né, da Escritura. Então, é o reino. O reino tem rei. Se tem rei, tem quem manda, quem governa. E nós não cantamos isso nessa manhã? Aquele que realmente governa as nossas vidas. Então, governa ou não governa? Porque aí eu falo, governa, mas aí eu quero fazer tudo do meu jeito. Depois eu falo, Deus, assina embaixo aqui meus planos. É verdade ou não é? Quantas vezes fazemos isso? Está errado. Primeiro eu busco ao Senhor. Medito na sua palavra de dia e de noite. Oro a Deus sem cessar. Orar sem cessar não é ficar 24 horas por dia parado orando de joelho, né? Não dá para fazer assim, não é verdade? O nosso dia a dia não permite isso, mas você pode sim, durante todo o dia, né, estar lembrando das coisas de Deus, orando, vê uma coisa, já ora, já fala, já pergunta ao Senhor, não é verdade? Então, orar sem cessar, vai ter os momentos que você vai separar
vai ter os momentos que você vai estar junto com os irmãos orando, mas vai ter o momento em que você vai estar sozinho orando, lá no seu quarto, no seu terraço, seja aonde for. Mas o importante é que você continuamente esteja ligado ao Senhor, ligado na videira. E com esse propósito, com essa esperança, com essa alegria, eu e a minha família mudamos, para a cidade de São José dos Campos, para sermos usados pelo Senhor aqui nesta cidade. Depois de muitos anos de caminhada na comunidade da Graça do Brasil, fomos membros da comunidade sede lá em Vila Carrão durante vários anos. Quando iniciou a primeira célula da comunidade de Guarulhos, não tinha a comunidade da Graça de Guarulhos ainda, a primeira célula de Guarulhos, nós estávamos ali participando da primeira célula de Guarulhos. Então, desde o comecinho mesmo. Então, íamos todos na comunidade sede nos cultos de domingo e nos reuníamos em célula durante a semana já na cidade de Guarulhos. E eu tinha acabado de me mudar para a cidade de Guarulhos em razão do trabalho, que o meu trabalho estava sediado em Guarulhos na época. E começamos então ali a nossa caminhada, a nossa jornada. E pudemos ver a comunidade de Guarulhos ir crescendo, crescendo, crescendo. E a comunidade de Guarulhos chegou ao ponto de dar origem a outras 7 comunidades da graça. E nós fomos a caçula dessas comunidades, aqui em São José dos Campos. Então, houve toda uma jornada. E eu quero dizer que em tudo que nós fizemos, muitas células, supervisão de células, tantas pessoas com quem nós trabalhamos, o Senhor fez tanta coisa, aconteceram tantos fatos marcantes, tantas pessoas foram instruídas, abençoadas, tivemos a oportunidade de estar instruindo lideranças para a comunidade, para todas essas comunidades que surgiram aí, nós pudemos estar ali também trabalhando, preparando, e em tudo nós ali com a nossa família, eu, a minha esposa, as nossas filhas, e nunca teve nenhum impedimento para que nós estivéssemos envolvidos com a obra de Deus. Nunca teve impedimento. Nunca deixamos nem de fazer uma célula em nossa casa, mas nem no nascimento das nossas filhas isso acontecia. Nós permanecíamos ali na garagem fazendo célula e tínhamos então ali a oportunidade de prosseguir, de estar fazendo. Então, não dava para estar descendo ainda com a bebê, que nós tivemos 3 bebês, Glória a Deus por isso, não é? 2 delas estão aqui nesta manhã, e uma não está, porque está com a bebê, que acabou de nascer, e que logo estará conosco aqui com a bebê, tá? Então, loguinho, hein, tá? Loguinho, mês que vem estaremos tendo aí o retorno em definitivo aqui, já também, da nossa querida neta, a mais nova que nasceu também agora. E toda uma trajetória e nunca tivemos impedimento. Nunca deixamos de ir no culto porque tem muita criança e tal. Então nós também queremos, dar todo o apoio aqui, Aqueles que têm sido assim também, que têm feito, seu esforço, que estão aí, que estão aqui com seus filhos, não é verdade? Então a gente sabe a luta que é, não é? A dificuldade que é, mas estão firmes no Senhor, Estão firmes na palavra do Senhor, E não deixam de forma alguma, de estarem sempre presentes, sempre atuantes. Então nós ficamos muito felizes, por isso. E quero dizer que o Senhor é aquele quem fez todas as coisas. Nós sempre fomos, meros instrumentos, meros vasos para que Ele pudesse então estar atuando. Então, queridos, muita coisa aconteceu e nós aprendemos a usar na prática o texto de Mateus 28, 18 a 20. Põe para mim Mateus 28, 18, por favor. Mateus 28, 18. Diz assim a Escritura: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse:
toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Então, essa é a grande comissão. Essa é a grande comissão. Então, o Senhor Jesus está dizendo o que aqui? Vá e faça discípulos. Então, eu e a minha família aceitamos desde logo o desafio. E por isso estamos há muitos anos envolvidos com a obra de Deus. Muitos anos antes de sermos pastores, muitos anos antes disso, nós sempre estivemos envolvidos com a obra de Deus. Não é verdade, meu amor? Sempre envolvidos em qualquer ocasião, em qualquer época. Mas de um jeito ou de outro, sempre completamente envolvidos com a obra de Deus. Porque nós entendemos isso aqui. Vão, e não é só ir, vão e façam discípulos. É para instruir, é para ensinar, é para ter uma caminhada juntos. Porque hoje a maioria dos cristãos não quer ter esse trabalho. Ele quer só anunciar. Não, eu vou anunciar que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus vai voltar em breve. Ele quer falar isso, mas ele não quer ter trabalho nenhum de cuidar de ninguém. Não quer caminhar com o outro, instruir o outro, acompanhar o outro, porque isso dá trabalho. Claro que dá trabalho, é normal que dê. Isso faz parte da vida. Então por isso que a Escritura sempre fala, vão e façam discípulos. Façam discípulos. E batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus? Todos ficaram quietos agora, né? Todos ficaram quietos. Que gostoso esse silêncio agora, né? Oh, né? Mas vão e façam discípulos. O Senhor quer realizar a sua obra em nós de uma maneira cada dia mais abrangente, cada dia mais abundante. E assim nós prosseguimos. Por isso que nós, né, damos tanta ênfase, né, em relacionamentos pessoais, relacionamentos através das células. Toda essa ênfase, sabe para que é? É essa parte, fazer discípulos, é para isso. Não é para arrumar programação. Vamos arrumar mais uma programação para a igreja. Não é isso não. Porque não adianta arrumar programação demais, né? E não fazer discípulos, não é verdade? Porque aí eu arrumo muita programação, mas aí eu não paro para cuidar de ninguém, para ouvir ninguém, para caminhar com ninguém, para falar com ninguém, né? Nem dá, né? Nem dá tempo. Então a nossa perspectiva é essa, tá bom? Ir e fazer discípulos. Repitam comigo, qual é a nossa perspectiva? Ir e... Vamos ler o 19 aqui, depois a gente lê o 20 aqui. Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é assim que a gente faz, né? Cadê o Edmar? Edmar está por aí. Edmar, levanta aí um pouquinho. Entendeu? A Larissa está por aí? Tá, a Larissa está. Tudo bem, estava aumentando. Então, aqui na comunidade de São José dos Campos, as 3 primeiras pessoas que nós batizamos aqui nessa comunidade, tá, foram a minha filha Larissa, que está agora, né, amamentando ali a minha neta, né? Minha filha Larissa, o Edmar, que está aqui, ó, tá? Glória a Deus, quem não conhece, conhece agora então, né? Essa foi boa, né? Essa foi boa, né? Quem não conhece, conhece agora, não é? E o Yuan, filho do Newton, né? Não, o primeiro batismo. O primeiro eu estou falando, depois teve outros. Estou falando só o primeiro, tá? Tá? A Sueli foi no primeiro também? Foi o primeiro, Sueli? Foi? Então levanta, Sueli. Oh, pensei que a Sueli era no segundo. Levanta a Sueli também, olha aí, ó, tá? E o Yuan, filho do Newton, né, que agora reside em Mogi das Cruzes, tá? Não está aqui conosco agora nesse momento, mas ele reside em outra, né, em outra cidade, né?
né? E está acompanhando online, conforme o Nilton está, né, me explicando aqui agora, né? Tá ótimo. Então, foi o primeiro batismo. Por quê? Porque a gente veio, né, para cumprir a ordem de Deus. Então é vir, fazer discípulos, batizar, prosseguir para o alvo da soberana vocação. E quantas coisas a gente viu acontecer, não é verdade? E muitas pessoas passaram conosco, e houve pessoas que ficaram um tempo conosco, porque se mudaram, vieram para cá, ficaram uma temporada, foram muito abençoados, depois mudaram de cidade, razão de trabalho, né? São José dos Campos tem muito isso, né? Pessoas que vêm, que ficam um tempo, depois vão, não é verdade? Tem essa rotatividade também. Então, tivemos muitos casos assim, mas tivemos, né, experiências muito ricas, não é verdade? Muito ricas, e o Senhor acrescentou. E quem experimentou nunca vai esquecer o que experimentou aqui nesta comunidade. Então tudo isso é motivo de grande alegria para nós. E vamos ler o 20 agora, todo mundo junto? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Tá? Então, ensinando a obedecer, ó, o que eu ordenei. Então, mandou fazer o que aqui? Ensinar. Percebe? O pessoal gosta muito da primeira parte. Eu vou e eu anuncio. Depois eu me retiro. É muito fácil isso, não é? Anuncio e me retiro. Não, anuncio e continuo. Anuncio e ensino, instruo e caminho junto. E continuo com a pessoa. Perceberam a diferença? Tá? Essa é a grande diferença. A palavra de Deus não alterou em nada aqui. Apenas essa é a palavra completa. Essa é a palavra completa na qual nós estamos, né, sempre enfatizando. Então, queridos, toda a autoridade foi dada a Jesus, e Jesus passa essa autoridade para os seus filhos, amém? Então ele passou para mim e para você, para nós estarmos realizando esta obra, tá bom? Então vamos lá. Quero que vocês abram agora a escritura lá em 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. Qual é o grande objetivo do Senhor? Com tudo isso, com toda a sua obra, que é tremenda, que é só dele e que ele compartilha com cada um dos seus filhos, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então Deus quer que alguns sejam salvos. O que Deus quer? Que todos sejam salvos. Ah, pastor, mas tem gente que não quer. Isso não é problema meu nem seu. Não é verdade? O nosso problema qual é? Ir e fazer discípulos. Amém, Jesus? Vai, faz discípulos e ensina. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa questão. É isso que nós temos que fazer. Porque o Senhor vai nos conduzir e nos impulsionar nesse processo. Então é isso que cabe a nós, tá bom? Agora o desejo de Deus qual é? Que todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. Não escolha quem você acha que vale a pena falar alguma coisa e caminhar com ela. Não escolha. Porque não cabe a nós isso. Cabe a nós o quê? Lançar a palavra e ensinar a todos. Amém, Jesus? Tenho que interpretar aqui. Todos quer dizer o quê? Não tem, né? Uma outra explicação. Entendeu? Todos é o quê? Total, todas as pessoas. Você repete a mesma palavra, não é? Você vai repetir a mesma palavra. Todos é todos. Não tem interpretação aqui. Então ele quer que todos sejam salvos. Mas vejam que não é simplesmente ser salvo, mas é chegar ao conhecimento da verdade. Chegar ao conhecimento da verdade, ter a revelação da verdade eterna em Cristo e experimentar regeneração, ser gerado de novo em Cristo. E uma vez gerado de novo em Cristo, ser constantemente santificado, aperfeiçoado, dia após dia. Esse processo não para, ele é contínuo. E muita gente para, muita gente se contenta com o que já tem e acha que está muito bom.
Mas é perigoso se contentar com o que tem e achar que está muito bom. É perigoso desanimar e voltar para trás. Por isso nós temos sempre que perseverar e irmos para frente. Sempre para frente. Amém, Jesus? Tá? Então, é isso que nós devemos fazer. Tá? Então, todos os homens são objeto do amor de Deus e devem chegar ao conhecimento da verdade. Então, é isso que o Senhor quer de nós. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que acontece aqui? Deus tem um projeto eterno. Qual é o projeto eterno de Deus, conforme temos aprendido aqui nessa comunidade? Vamos lá? Ter uma... Isso, ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, que exprimem o caráter de Jesus. É para exprimir o caráter de Jesus. Não é para exprimir o seu caráter deturpado, não. Mas o caráter de Jesus, que Ele imprime em mim e em você, quando nós temos um encontro com o Senhor. Então nós temos que ser conforme a imagem do seu Filho. Ele nos chama para isso. E Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro de uma nova humanidade. O primeiro de uma nova safra. Né? Uma nova humanidade surge a partir de Jesus. E aí, pastor, mas e aqueles que antes de Jesus não puderam ouvir a palavra do Evangelho? O que acontece com eles? Fiquem tranquilos, o propósito de Deus ele é completo. Diz a Escritura que quando Jesus morreu, antes dele ressuscitar, ele desceu ao Hades e pregou aos espíritos que estavam aprisionados no Hades. E deu a oportunidade para que eles pudessem crer também no Evangelho verdadeiro de Deus. Amém, Jesus? Antes da ressurreição, tá? Então, ninguém ficou de fora. E aqueles que depositaram a sua fé em Deus no decorrer dos anos e fizeram da maneira limitada como podiam, mas procuraram, né, entregar realmente tudo ao Senhor, Deus não levou em conta a ignorância, mas levou em conta a fidelidade de todos aqueles que vieram antes e que permaneceram fiéis. Então, ninguém ficou sem oportunidade. E agora? E agora ele dá oportunidade para todos. E agora o Espírito Santo foi derramado de maneira universal sobre toda a carne. E agora tem pessoas de Deus em todos os lugares do mundo. Ah, tem lugar do mundo aí que ainda não entrou a palavra, tudo. Mas não é bem assim. Hoje a palavra de Deus conseguiu penetrar muito em todos os lugares. Claro, não de uma maneira direta, né? Tem lugares que você não pode, né, falar de Jesus de uma maneira direta. Mas existem, né, as igrejas subterrâneas. Né? Existem, né, aqueles que conseguem se reunir de outra maneira. E a palavra de Deus continua correndo velozmente. E hoje também tem a ajuda, né, dos meios de tecnologia, né, que também possibilitam que muita coisa chegue. E até que determinado governo venha e censure aquilo que está sendo proclamado, já deu tempo de muita gente ver. Não é verdade? Muita gente já viu, já deu para, né, dar uma gravada já naquilo que viu. Né? Então louvado seja Deus por tudo isso. Porque o Senhor continua realizando o seu propósito de todas as maneiras, tá? Então, eu tenho que me amoldar à imagem de Cristo. E não é o contrário, querer que as coisas de Deus se amoldem à minha maneira de ser. Nós temos que fazer o que é a vontade do Senhor.
porque a palavra de Deus não muda. Agora, podemos expressar as coisas de Deus com formas diferentes conforme a época. Amém, Jesus? As culturas mudam, não é? Os contextos mudam, então a gente pode expressar de diferentes formas. Amém, queridos? Tá? Então eu posso, né, cantar de uma maneira muito tradicional, como eu posso cantar de uma maneira, né, totalmente aberta e vibrante, não é? Tem várias maneiras e formas. O problema não é a forma, mas é o conteúdo. A palavra tem que transformar a minha vida e me fazer um novo homem, uma nova mulher. Amém, Jesus? E aí, Deus vai me colocar dentro do contexto em que eu vivo, com o tipo de pessoas que eu tenho ao meu lado, para eu poder realmente proclamar a verdade do Evangelho. Então, é assim que a coisa acontece, é assim que funciona. Tá? Então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: a missão não terminou, a missão continua. A missão continua. E a missão não é formar pessoas altamente religiosas, mas é formar pessoas altamente santificadas pelo Espírito Santo de Deus, que expressem a imagem de Jesus. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Se eu não expressar a santidade de Jesus na minha vida prática, não adianta as outras coisas. Não adianta as outras coisas. E não adianta ficar criticando esse ou aquele. Eu tenho que viver a verdadeira vida do Evangelho. Certo? E abençoar as pessoas que estão próximas a mim. Amém, Jesus? Tá? Essa é a nossa posição. Então nós somos a favor de todas as pessoas, no amor verdadeiro de Cristo, amor esse que é transformador. Amém? Tá? É isso que funciona, tá bom? O restante são formas, detalhes, né? Maneiras de fazer as coisas, mas não é isso que vai realmente resolver a nossa vida. Precisamos experimentar o Senhor. Mateus capítulo 5, versos 11 a 12. Mateus 5, 11 a 12. Essa é uma parte que muito cristão não gosta. E ele tenta fugir disso daqui. E deixa de expressar o verdadeiro caráter de Cristo, justamente para evitar isso aqui. Olha só o que diz aqui. Bem-aventurados. Bem-aventurado o que é? Feliz. Bem-aventurado é feliz. Aquele que tem alegria. Bem-aventurados serão vocês quando? Olha só. Quando por minha causa os insultarem. Quem é que gosta de ser insultado aí? Você gosta? Eu não gosto. Você gosta? Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Desagradável isso aqui, não é não? Quem que gosta disso? Ninguém gosta. E aqui não está dizendo que é para você gostar disso. Também não é isso que está dizendo o texto. Mas está querendo dizer que quando isso acontecer, quando você sofrer essas perseguições por causa do Evangelho de Jesus, você é bem-aventurado, você tem recompensa no céu, você tem galardão que o Senhor vai te conceder naquele dia. Então, você é bem-aventurado, você não é desventurado, não. Você é bem-aventurado, você é alguém realmente feliz. Veja que o conceito de felicidade em Deus, né, não é exatamente o do mundo, né? O do mundo é assim: faça o que o seu coração mandar, faça tudo o que você goste, aproveite aí ao máximo a sua vida, porque a vida é curta, e seja feliz. E faça o que você bem entender. É assim ou não é? Faz o que você bem entender. A felicidade em Cristo não é essa. A felicidade em Cristo é ter uma vida santa, transformada, expressando o caráter de Jesus, amando de verdade, sentindo o amor verdadeiro de Deus e amando ao outro de verdade. E fazendo aquilo que Deus manda, mesmo que isso redunde em perseguição. E não tem jeito, você vai sofrer isso aqui. Tem gente que vai falar mal de você, vai achar você estranho e esquisito. Vai falar que o que você faz não tem mais nada a ver com esse mundo de agora. Quando você defender uma convicção bíblica, vai dizer: ah, mas agora não é mais assim. Vocês estão por fora, não é mais desse jeito.
porque agora a interpretação é assim, não é assim e tudo mais. E tem muitos por aí até, né, que até como igreja até ensinam de maneira, né, tão moderna o negócio que, né, você não vê mais nada de palavra de Deus ali. Porque tudo ficou relativo. Tudo é relativo hoje em dia. Mas não é assim. A palavra de Deus continua a mesma. E o Senhor continua o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Para todo sempre, tá? Então, bem-aventurado se você sofrer perseguição. Por causa do Evangelho, tá? Eu não estou falando de perseguição por causa de coisa errada que você fez. Tá bom? Tem gente que confunde. Eu estou falando aqui de perseguição porque você serve fielmente a Jesus, amém? Tá? Então se você é aquele mau funcionário que enrola o tempo todo no serviço, e aí depois o patrão dá bronca, você fala, estou sendo perseguido no trabalho porque eu sou de Jesus. Não é de Jesus coisa nenhuma, senão você não estava fazendo isso. Seja de Jesus primeiro e faça o seu melhor ali no trabalho. Porque você faz, não para os homens, mas você faz para Deus. A Bíblia diz isso, tá? A Bíblia ensina isso, tá? Faça para Deus, não para os homens, tá? Faça para Deus, porque fazendo para Deus você vai, né, fazer o que você tem que fazer, tá? Olha quanta gente dá essa desculpa. Já vi muita gente fazendo isso, tá? Que eu estou falando aqui, porque eu já vi muito isso na prática, tá? Estou sendo perseguido lá no meu serviço, porque eu sou de Jesus. Aí você vai vendo, não é por causa do testemunho dele de verdadeiro cristão. É o contrário, porque ele não dá testemunho, tá? Ele não dá testemunho. Então não é isso. Ele dá tristemunho, né? Não é testemunho, é tristemunho. É outra coisa, não é verdade? Mas tem que ser padrão dos fiéis. Tem que fazer a diferença. Aí fazendo a diferença, sofreu perseguição, realmente foi por causa de Jesus. Tá? E aí você é bem-aventurado. A recompensa vem, fique tranquilo. E como é que fica a minha honra, pastor? Fica tranquilo, porque Deus recompensa. E Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. Por causa do seu testemunho verdadeiro. Tá? Faça do jeito certo. Faça do jeito certo que vai funcionar. Tá? O Senhor vai abençoar, então, grandemente. Tá? Versículo 12 de Mateus, aí, vamos para o próximo. Alegrem-se, regozijem-se. Você fica alegre, se regozija? Porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então isso já é antigo, né? Todo aquele que quer viver de acordo sofre perseguição. Vocês lembram os profetas, como é que era? Aqueles profetas que você vê lá no Antigo Testamento lá. Você pensa que a vida deles era fácil? Era dura, o pessoal não queria ouvir não. O rei chamava o profeta, mas queria que o profeta puxasse o saco dele. E aí o profeta não puxava o saco. O profeta falava a verdade. E aí o rei falava, e agora? Mato esse cara? Mas se eu matar, será que o povo não vai ficar contra mim? O que eu faço, né? Mas não gostavam de ouvir. Davi, quando cometeu aquele pecado terrível, chamou o profeta lá e o profeta conta a ele uma história que é exatamente o que Davi tinha feito, sem dizer que era Davi. E aí pergunta para Davi, e aí o que eu faço? Nossa, ele fez isso? Nossa, tem que matar esse cara e tal. Aí o profeta fala, então, mas esse aí és tu. Você fez isso aí. Falavam sem medo de morrer. Tinham medo, não. Quiser matar, pode matar, mas eu vou falar a verdade, por quê? Porque Deus me levantou para falar a verdade. Então funciona assim. Muita gente não quer essa parte aí. Mas isso, né, vai acontecer, necessariamente. Mas alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa. Tá? Se alegra, se regozija. Tem galardão. Tem gente que já recebeu o seu galardão aqui mesmo nessa terra. Mas queira receber o seu galardão nos céus. E aqui na terra, tenha a certeza que Jesus vai estar te acompanhando em todos os momentos. Tá? Nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Nos momentos de grande regozijo e também nos momentos de dificuldade e de tristeza. Mas o Senhor é quem vai estar comigo e quem vai estar com você. E aí, para encerrarmos, Lucas 24,
47. Lucas 24, 47. E aqui está o cumprimento da missão para nós encerrarmos, né, a jornada e assim procedermos até a volta de Jesus. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E prosseguindo e permanecendo isso até a volta, até o retorno iminente de Jesus. E Jesus está voltando. O mundo está em polvorosa, não está? Jesus está voltando. Ah, Jesus está demorando a voltar, pastor. Está demorando nada. Ele quer que mais pessoas sejam salvas. Você não percebe que é isso? Tá? Senão ele já tinha terminado com tudo. Tá? Por que não terminou ainda, pastor? Porque quer que mais pessoas se arrependam dos seus pecados e sejam transformadas em novas criaturas. Tá? É por isso que ele não voltou ainda. E a oração dos santos e a evangelização sendo intensificada, isso apressa a vinda do reino de Deus. Apressa a volta de Jesus. Então nós estamos prestes a entrar numa fase que ou você entra num tremendo avivamento de Deus, como nunca esse mundo viu, ou então você vai ficar para trás. Então nós estamos chegando nesses dias. Né? Tá tudo chacoalhando, não tá? Percebo, tudo está chacoalhando para todo lado, não é? Tem hora que você fica, né, sem entender o que está acontecendo nesse mundo aqui. Mas, digo a vocês, o fim está próximo. Mas antes deste fim, nós vamos em direção ao maior avivamento espiritual que esse mundo já conheceu. Vamos chegar nele. Vamos chegar nele. E aí, ou você entra nele, ou então você vai ficar de fora mesmo, não vai ter mais jeito, não. Porque todos vão sendo depurados. Tá? Todos vão sendo depurados. Então, isso está já acontecendo. E aí nós continuamos firmes, perseverando aqui com os desafios que Deus nos trouxe. Aqui nesta comunidade em São José dos Campos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro, até hoje, quando nós tivemos um encontro lá na Philips, com todos os integrantes da comunidade da Graça de Guarulhos, né, das igrejas filhas, tivemos aquele evento, né, com todas as supervisões de células e com todos os que faziam parte das nossas congregações, e juntamos todo mundo ali na Philips, não é verdade? Quem lembra disso aí? Né? Dos antigos, claro, estou falando dos antigos, é por isso que eu falei para levantar a mão, né? Então a pastora, né, a Maria estava lá, o Edmar estava lá, o Edmar estava, tá? Edmar era garotinho, o Edmar era garotinho, né? Agora é garotão, né? Essa foi boa, né, Edmar? Né? Então tá bom, né? Mas eu lembro que a gente se juntou lá na frente, houve uma apresentação, né? De todos. Então agora, né? São José dos Campos, nós fomos lá, né? Aí dava um total ali, né? Contando com os pastores, dava ali 7 pessoas. Só tinha 7 pessoas ali contando os pastores, né? Aí nós ali, né, e tal, né? E eu estava numa alegria tão grande. A minha alegria era tão grande, eu estava transbordando, gente, de alegria. Porque estava pela primeira vez conseguindo trazer, né, um primeiro grupo de São José dos Campos, né, do trabalho que se iniciou aqui. Então eu lembro até hoje disso. E eu lembro que o pastor Carlos Alberto, que estava presente, né, virou o pastor Diniz assim, né, e depois eles contaram para mim isso, né, não é que eu vi isso na hora, né, eles contaram para mim depois. Ele virou assim e falou assim, olha como ele está feliz. Não é verdade, Diniz? Né? Olha como ele está feliz. Não é? Então, eles estavam observando, né? Porque eu estava transbordando de alegria. E esse é o sentimento que nós temos que ter com as coisas de Deus, aleluia. Tá? Muita coisa acontece para tirar a gente dessa alegria, não é? Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. E temos que perseverar, insistir, porque Deus é quem realmente faz, amém? Então eu sou muito grato ao Senhor por isso. E vamos prosseguir.
Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão lá, preguem, façam discípulos, batizem, instruam, ordenem, prossigam. Liguem, façam a ligação. O que você ligar aqui na terra com verdadeira fé será ligado no céu. Tá? Usa isso. A gente esquece. Tá? A gente esquece. Tá? Liga o que você tem. Usa o que Deus já colocou na tua mão. Tá? Faça isso em nome de Jesus. Tá? E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor pela sua bendita palavra. Aleluia! Levanta comigo agora, levanta comigo dando glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então agora você vai fechar os seus olhos e você vai declarar tudo isso que nós falamos aqui, lemos e já fizemos, né? Todas as declarações, agora a gente vai repetir isso em oração ao nosso Deus, amém? Tá? Que você tenha uma experiência cada vez mais rica e significativa no Senhor. E peça para o Senhor te usar. Te dar uma nova vida primeiro. E aí em seguida te dar condições para que você vá, faça discípulos e persevere até o final. Amém, Jesus? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso em voz alta? Para principados e potestades ouvirem. Tá? Porque eles saem correndo, tá? Principados e potestades saem correndo quando você ora a palavra de Deus. Tá? Agora se você ficar com muita ideia sua própria, muita baboseira, aí eles não saem não, viu? Agora ora em cima da palavra e declara. Eles saem correndo porque não suportam a palavra de Deus, tá? Faça isso agora em nome de Jesus. Faz isso agora. Começa então a falar. Começa a falar. Começa a declarar em voz alta. Começa a declarar em voz alta. Começa a declarar em voz alta. Faz isso. Faz isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Pai amado. Oh Senhor Deus. Oh Pai bendito. A tua palavra foi declarada nesta manhã e eu quero ministrar, Pai, vida para toda essa congregação a partir da tua palavra, Pai. Opera, Pai, que essa palavra seja espírito e vida. Quebra tudo que atrapalha, quebra tudo que perturba, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra tudo que perturba, Senhor. Oh Pai amado, em nome de Jesus. Que cada um aqui possa experimentar a Ti, possa ir, possa fazer discípulos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Pai amado. Em nome de Jesus. Oh Pai amado. Oh Senhor bendito. Em nome de Jesus. Oh Pai. A Tua palavra é a verdade. Queremos ir fazer discípulos, ensinar, ligar no céu, e ligando no céu, está ligado na terra, e ligando na terra, está ligado no céu. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, oh aleluia, oh aleluia, oh graças a Deus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, abençoamos, Pai, a cada vida aqui, a cada um, cada uma, Pai.
Oh, Senhor, em nome de Jesus. Faz, Pai, faz conforme o teu querer, Pai. Oh, Senhor Deus. Amém, Jesus. Oh, Senhor Deus.